Eu decidi ler esse livro famosinho de romance que estava sendo muito comentado na rede da dancinha e eu vi muita gente falando muito bem sobre esse livro, que era um romance muito bonito, não sei o quê. Então eu fui dar uma chance, né? E esse daqui vai ser uma resenha, vai ter spoilers, então se você quer ler o livro, eu recomendo que não assista, mas se você não se importa em receber spoilers, então pode ficar, porque eu vou dar as minhas opiniões aqui e falar o que eu não gostei e o que eu gostei, que foram poucas coisas, porque eu já aviso logo que esse livro não funcionou pra mim, infelizmente. Eu gosto de livro de romance, mas esse não funcionou pra mim. E esse livro vai falar sobre uma mulher de 25 ou 26 anos que ela descobre uma gravidez porque ela se envolveu com um cara numa noite aí, uma noite aleatória, e ela acabou engravidando desse cara. E o enredo é basicamente isso. E aí a nossa protagonista, que é a Ivy, ela se envolveu com esse cara, o Ethan, que é o dono do bar em que ela tava, ele é muito gatinho, eles se gostam. E aí, beleza, ela engravida, né? Só que essa nossa personagem principal, a Ivy, ela tem dois amigos de infância, que é a Willa e o Shep. E eles dois são irmãos. E o Shep, ele e a Ivy vão formar um casal. Só que esse romance deles não me convenceu nem um pouco, porque eles têm a profundidade de um Pires e eu vou explicar o porquê. Uma coisa que já me deixou meio pé atrás com o romance desses dois é que o Shep simplesmente decide do nada que ele vai bancar o paizão daquela criança, sendo que eles estavam um tempo afastados assim, eles não estavam brigados só porque ele morava longe, e aí do nada eles têm esse reencontro e ele do nada vai ser o pai da criança. Ele atende todas as necessidades da Ivy, e eu já fiquei meio pé atrás com isso daí. Mas isso não é nem um grande problema, porque esse homem foi escrito por uma mulher, né? Então a gente sabe como são homens escritos por mulheres, eles são lindos, maravilhosos e perfeitos justamente porque eles não existem. Então isso não foi nenhuma grande questão no livro pra mim. A segunda coisa que me irritou, mas aí me irritou de verdade, foi quando a Ivy foi contar pra Willa, a melhor amiga dela de infância, que ela tá grávida, e a Willa, ela tá tentando engravidar já faz um tempo, ela é casada, só que ela não consegue engravidar. Então, quando a amiga dela chega na casa dela falando isso, ela não recebe essa notícia de um jeito muito bom, ela fica meio calada, ela não dá os parabéns pra amiga dela. Isso me irritou demais, porque, cara, não é sobre você. Tudo bem que você tá tentando engravidar e não consegue. É uma coisa realmente, deve ser uma coisa realmente dolorosa, mas aquele momento não é sobre você. É sobre a sua amiga que descobriu uma gravidez inesperada, que vai ter o filho, mas ela tá totalmente em choque com isso. E a sua reação é pensar em você primeiro, porque você não tá conseguindo engravidar, sabe? Isso me irritou muito. E essa foi a mesma coisa que aconteceu em Sex and the City, que me irritou muito também, mas enfim, né? Vamos voltar pro livro. A terceira coisa que me irritou foi o Shep morando na casa da irmã dele, simplesmente porque ele fala que ele não quer o estresse e a bagunça de uma mudança, sendo que a irmã dele é casada e o marido dela não sabe como tocar no assunto de falar que não quer ele ali, tipo, eles se gostam muito e tal, mas, cara, eles são casados, né? Aí tem uma terceira pessoa ali do nada, então eu achei isso muito cara de pau do cara, sabe? Tipo, mano, tu é adulto, tu ganha bem, tu tá trabalhando, vai procurar o teu próprio lugar, mas tu tá ali só porque tu aqui ele considera aquela casa só como um lugar pra ele dormir. Então ele fala que ele não tem a necessidade disso mudar, mas tipo, cara, pensa na tua irmã, sabe? Ela tá ali casada, tá vivendo a vida de casada dela e tem uma pessoa ali na casa dela atrapalhando tudo, sabe? É muito cara de pau. Achei muito cara de pau, assim, coisa de gente que não se toca mesmo, sabe? A quarta coisa que me irritou profundamente, talvez essa tenha sido a coisa que mais me irritou, foi o banana do Ethan, que ele não sabe se ele vai fazer parte da vida do filho dele ou não. Porque ele, na noite em que ele engravidou a Ivy, ele tinha terminado com a namorada dele no mesmo dia, e ele já foi ficar com outra, né? Mas estava solteiro, não foi uma traição. E quando ele conta pra namorada dele, depois de alguns dias, que ele engravidou outra mulher, ela não aceita isso nem um pouquinho, ela fica super brava. E até aí tudo bem, até aí eu consigo entender. Só que tem um determinado momento que ela fala que não quer que ele se envolva na vida dela e que ele até pode ver o bebê, mas ele não pode ver a mulher, né? E isso não faz nenhum sentido, né? E eles têm uma briga enorme porque a Eleni, que é a namorada do cara, achou os ultrassons, a foto do ultrassom do bebê, e ela fica muito puta, ou seja, ele teve que esconder a foto do ultrassom. Eu achei isso muito nada a ver, porque tu acabou de falar que ele poderia ver o bebê, mas não poderia ver ela, mas nesse dia da consulta ele acompanhou ela, né, finalmente, porque ela tava fazendo todas as consultas sozinhas,
E eu acho que isso foi o que mais me irritou, porque ele passa o livro inteiro sem se decidir se ele vai fazer parte da criação dessa criança ou não. Ele fica muito emocionado que ela tá grávida, não sei o quê, mas ele nunca fala se ele vai realmente estar presente ou não. E o relacionamento desses dois já não era um relacionamento muito bom, né? Porque eles viviam indo e voltando. Por isso que nesse dia eles tinham terminado, eles já não estavam mais juntos, porque foi um dos términos deles. E ela ainda quis ficar vigiando o cara, vendo o e-mail dele, vendo o celular dele, mandando mensagem pra ele. Então, assim, cara, muito tóxico, muito tóxico. A quinta coisa que pra mim não desceu, que foi o que eu falei no começo do vídeo, foi o romance desses dois, porque parece que eles começaram a se gostar do nada. Então, eu acho que a autora não soube construir o romance deles muito bem, ela não soube construir de uma forma que fizesse a gente acreditar que eles estavam apaixonados desde muito tempo, porque nesse dia que a Ivy engravidou, ela tinha saído com o Shep e com a Willa, porque eles estavam juntos de novo, os três juntos, e já fazia algum tempo que eles não se viam, porque o Shep estava morando longe, inclusive ele estava namorando, ele estava num relacionamento de acho que uns 10 anos com a mesma mina, e aí nesse dia ele estava solteiro, e eles foram pro bar, foram comemorar, não sei o que eles estavam juntos de novo, e aí, olha só, a justificativa da Ivy pra falar que ela engravidou naquele dia foi porque ela tava tão feliz com a reunião dos três e tava tão feliz que ele tava solteiro que ela simplesmente transou com outro, porque em determinado momento da noite os irmãos eles falaram, ai, vou embora, tô cansada, e ela falou, beleza, só que ela falou que ela tava tão eufórica, tão feliz, que ela foi pra outro bar, que foi esse bar que ela conheceu o Ethan, e lá ela transou com ele, porque ela tava muito feliz que o Shep tava solteiro. Aham. Aham, tá bom. Eu também achei alguns erros de digitação nesse livro no Kindle. Eu li no Kindle, né? Então eu achei esses erros de digitação. E também eu não posso esquecer de falar desse diálogo que eu vou colocar aqui, que foi depois que eles tiveram o negócio, né? Finalmente teve esse negócio que todo livro de romance tem que ter essas ceninhas. E aí teve esse diálogo ridículo. Gente, ridículo. Isso aqui foi muito feio, cara. Você não coloca isso no livro. Nossa, eu achei isso daqui péssimo, péssimo, muito feio mesmo. Eu tô descendo um cacete nesse livro, parece que eu odiei, né? Mas eu não odiei, foi uma leitura bacaninha, só não foi essas coisas tudo. Então, falando de duas coisas só que eu gostei praticamente nesse livro, foi que a autora não escreveu muitas cenas de sexo. Isso eu gostei, porque todo livro de romance tem que ter esse tipo de cena, porque é o que vende, né? Mas eu não gosto muito, eu acho muito cringe ler essas cenas. E nesse livro tem, né? Porque é um romance, então tem que ter. Só que é bem, eu achei mais leve, só teve duas cenas. Então, assim, não foi aquela coisa toda, né, bem baixaria como a gente está acostumado a ver nos outros livros de romance. E a segunda coisa que eu gostei também foi a amizade do Ethan e do Shep, porque eles têm umas desavenças ali, né, até porque o Ethan depois ele termina com a namorada dele e ele quer tentar alguma coisa com a Eve, já que ele, né, vai ser o pai do filho que ela tá esperando, então ele vai tentar alguma coisa com ela, só que ela já tá com o Shep, e aí ele fica com raiva porque ele fala que todo lugar que ele vai ver a Eve, o Shep tá junto, e aí ele finalmente, né, dá o clique na cabeça dele, e ele fala, ai, vocês se gostam, vocês estão juntos, e aí eles não chegam a brigar em nenhum momento, mas tem uma cena que eu achei bem engraçada, que é que o Shep ajuda ele quando ele aparece na casa da Eve, morto de bêbado, e ele fica vomitando muito no banheiro dela, e aí eles têm uma conversa amigável. Então, assim, vai ter uma amizade entre os dois, né? Até porque eles não podem se matar ali, porque a mulher tá grávida, né? Então a prioridade é a mulher e o bebê, então eles não podem ficar de palhaçada brigando com o outro, porque ia ser muito mais ridículo. Então, pelo menos essa parte eu achei legal, achei engraçado, porque os dois vão virar besties. Então, é só isso, essas foram as minhas opiniões. Eu não tô dizendo que foi um livro horrível, porque não é. É um livro legal, bacaninha. Eu dei 2,5 estrelas, só que eu acho que ele não valeu o hype que eu vi as pessoas falando nas redes. Eu achava que era uma coisa muito, muito melhor, tipo, nível Emily Henry, sabe? Eu gosto muito dos livros da Emily Henry, então eu achei que ia ser uma coisa assim, mas realmente não funcionou pra mim. Não tô dizendo que você não deva ler, porque é um livrinho legal, eu recomendo a leitura, só não foi essas coisas todas. Eu, sinceramente, já li romances melhores.